Muito bem, Shalom Adonai, vamos dar sequência ao que nós começamos antes de ontem sobre a destruição na casa de Davi. Primeiramente, nós falamos o perigo do desejo descontrolado, segundo a influência de más companhias, terceiro, a dor da vítima e a voz silenciada, quarto, o preço da omissão paterna, e agora, número 5, nós vamos analisar com cautela e vamos mergulhar vingança versus justiça. Veja dos versículos 23 a 29. Observe que 2 anos se passaram desde o crime cometido por Aminon contra Tamar. E durante todo esse tempo, Absalão alimentou um ódio crescente. Era um tsunami de ódio dentro do coração de Absalão. A falta de punição por parte de Davi deixou claro que não haveria justiça. E Absalão decidiu agir por conta própria. Por isso que no versículo 23 diz, 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-razó, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para que se unissem com ele. Olha aí o trama. A festa dos tosqueadores, que na cultura acontecia, era uma ocasião de celebração em Israel, mas para Absalão seria a oportunidade perfeita para executar sua vingança. Muitas vezes o congresso da mocidade é uma ocasião perfeita para uma renovação, para um encontro com Deus, mas ali está o jovem tramando para ficar com aquela moça. Muitas vezes a festa das irmãs do circo de oração é um momento tremendo para buscar os dons de Deus, mas a irmã está ali tramando trair o seu marido. Para Absalão seria a oportunidade perfeita para executar sua vingança. Ele insistiu para que seu pai permitisse que Aminon estivesse presente. Davi até questionou a necessidade da presença de Aminon, mas acabou cedendo à pressão do filho, segundo Samuel 3, 26, 27. Esse detalhe aqui mostra, meus queridos, que Absalão era astuto e sabia manipular a situação a seu favor. Quando Aminon já estava embriagado, Absalão deu a ordem fatal. Ouçam. Quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, mate Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Sua determinação mostra, como diz o versículo 28, que ele não via outra solução além da vingança. Para ele, se Davi não punir o culpado, ele mesmo teria que fazer justiça com suas próprias mãos, não dando nem a mínima para o Deus da justiça. Mas será que essa era a solução? A vingança nunca é um substituto para a justiça verdadeira. Por isso que Paulo deixou claro em Romanos 12, 19, não se vingue, meus amados, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Absalão agiu impulsionado pelo ódio, pela ira, pela raiva, ao invés de resolver a situação, só aumentou o ciclo de destruição em sua família. A história de Absalão nos ensina que a falta de justiça pode levar ao desejo de vingança, mas a vingança nunca traz a paz verdadeira. Se queremos restaurar o que foi quebrado, precisamos confiar na justiça de Deus e não em nossas próprias mãos. Provérbio 20, versículo 22. Não esqueça, a justiça de Deus está acima da nossa justiça. Número 6, quando a justiça falha. Veja dos versículos 30 a 36, leia aí para me acompanhar, por favor. Após a execução de sua vingança, Absalão fugiu, mas o caos já estava instaurado no palácio. Observe que o primeiro relato que chegou a Davi foi uma notícia distorcida e alarmante. Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Tem gente que exagera demais, conversando, acrescenta. Igual Eva acrescentou, conversando com a serpente. Deus disse que a gente não comesse, não tocasse. Essa informação causou um impacto devastador no rei, que rasgou suas vestes em desespero. Mas Jonadab, aquele astuto Jonadab,
o mesmo que havia incentivado Aminon em seu plano maligno. Agora ele reaparece como portador de notícias, Ele rapidamente acalma Davi dizendo: não pense, o meu senhor, que mataram todos os teus filhos, somente Aminon foi morto. Olha como ele sabia. Capítulo 3, versículo 32. Jonadab mostra mais uma vez sua frieza e indiferença, tratando o assassinato como algo já esperado. Tem muita gente que trata as coisas, uma infidelidade, uma queda, um fracasso, como algo simples. Enquanto os filhos de Davi que estavam vivos chegaram ao palácio chorando em alta voz. A cena era de luto e desespero, mas ao mesmo tempo refletia as consequências de uma justiça falha. A impunidade de Aminon gerou um sentimento de revolta que culminou no assassinato. Isso nos lembra o que diz Eclesiastes 8:11, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. A história de Davi nos ensina que quando a liderança falha em aplicar a justiça, o caos se instala. Ele poderia ter evitado essa tragédia se tivesse disciplinado Aminon adequadamente desde o início. Deus nos chama para sermos justos e imparciais em nossas decisões, pois a justiça protege a ordem e impede que o mal se multiplique. Dê uma lidazinha em Miqueias 6, versículo 8. Então, a tristeza de Davi era profunda, mas a sua inação foi uma das causas desses desastres. Meus queridos, essa história nos alerta sobre a importância de tomarmos decisões sábias e justas, pois nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam, trazendo destruição, caos e tantos outros males. E por último, as consequências do pecado. Observe do versículo 37 a 39. Aqui o capítulo se encerra com Absalão fugindo para Jeslu, onde permaneceu 3 anos. Sua fuga não foi apenas uma tentativa de escapar da ira de Davi, mas também uma separação emocional e familiar. A casa de Davi estava agora partida, dividida, e a distância entre pai e filho crescia cada vez mais. Davi lamentava a morte de Aminon, mas o texto sugere que com o tempo sua ira contra Absalão diminuiu. Versículo 39. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Essa afirmação mostra que Davi estava emocionalmente confuso. Ele não disciplinou Aminon quando devia, não puniu Absalão quando matou seu irmão e agora apenas lamentava os eventos sem tomar atitudes concretas. Que coisa, quantos lares assim? Meus queridos, essa história aqui é um exemplo claro de como o pecado tem um efeito dominó. O pecado de Aminon levou à vingança de Absalão, que por sua vez resultou na divisão da família real. Tudo isso começou com o próprio Davi, cujo pecado com Batseba trouxe consequências devastadoras para sua casa. Natã já havia profetizado que a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Esse capítulo aqui ele é muito profético. O pecado nunca acontece isoladamente. Ele sempre afeta outras pessoas e pode gerar consequências duradouras. Digo mais, irreversível muitas vezes. É por isso que a Bíblia nos exorta a nos arrependermos rapidamente e a buscarmos a Deus antes que as nossas ações causem uma total destruição. Todo o cuidado é pouco. Que possamos aprender com os erros de Davi e seus filhos, escolhendo sempre seguir a justiça de Deus e confiando que Ele é o único capaz de corrigir todas as coisas no tempo certo. Salmo 11, versículo 7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Leia novamente esses 39 versículos e releia. Tem muita coisa que o Espírito de Deus ele pode colocar no seu coração. Baruch Hashem. Deus nos abençoe.